amigos do Portal Webterra, estamos aqui com mais uma edição e uma convidada especial, Eliana Ignácio, superintendente do Shopping Montes Claros, do Montes Claros Shopping, né? Tem que falar certo. Tá aqui, vai falar um pouquinho do shopping, da sua experiência já há 4 meses em Montes Claros e, claro, de todo o processo, tudo que tem previsto e planejado de ações do Montes Claros Shopping em Montes Claros. Eliana, seja bem-vinda ao Portal Webterra. Obrigada. Fala um pouquinho aí, quem é Eliana, de onde vem, como chegou em Montes Claros? Fala. Eu estou na indústria de shopping já tem quase 30 anos. Comecei minha carreira em shopping, no shopping do Rio de Janeiro, no Norte Shopping, que é um grande shopping. Sou formada em marketing, comecei na área de marketing. E aí, você entrar em shopping, você pode perguntar a qualquer pessoa que trabalha em shopping, você se apaixona pelo negócio. Eu acho Tem 30 anos, já falou. 30 anos Parece no shopping. Parece não, tá bem. Do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, sou carioca do Rio de Janeiro, moro em Copacabana. Passei por grandes shoppings no Rio de Janeiro, passei por diversas áreas. Eu comecei em marketing, mas nisso, na minha paixão, eu sempre nesse momento, queria ser superintendente de shopping, eu queria passar minha vida em shopping. E aí eu passei pela área de marketing, pela área comercial e pela área financeira. E assim eu fui formando minha carreira em shopping. Aí, de repente, chega em Montes Claros, com essa experiência toda, saindo do Rio de Janeiro. Sua última base era Rio de Janeiro? Você estava no Rio? Estava no Rio. Aí vem para Montes Claros. E aí? Eu recebi um convite de duas pessoas que, assim, muito especiais, empresários que eu admiro, né? Estavam saindo da administradora anterior do shopping e retomando uma antiga empresa deles, que é a Riplan. E nisso eles me chamaram, me convidaram para vir para Montes Claros. E aí eu falei, gente, deixa eu ver onde fica. Eu conheço pouco de Minas, conhecia Belo Horizonte, já trabalhei com empreendedores de Belo Horizonte, mas não conhecia o norte de Minas. E aí nisso, assim, para mim era tão importante também voltar a trabalhar com eles, que são pessoas que eu admiro, que assim, independente do local, eu falei, eu aceito. E aí eles me falaram, nossa, é um shopping muito vendedor, é um shopping de 46 mil de ABL, isso é muito importante na indústria do shopping. O que é 46 mil de ABL, para as pessoas entenderem? ABL é a área bruta locável. Então, assim, quanto de espaços de locação a gente tem no shopping? E 46 mil é um shopping de grande porte. Então, assim, Montes Claros é um shopping importante na indústria de shoppings, principalmente por essa ABL, por ser um shopping regional, por dominar toda a região toda aqui, Sim. Na verdade, né? Então, é um shopping muito importante. E aí, assim, acho que eu não pensei 2 vezes em aceitar a proposta. O Montes Claros Shopping é um equipamento importante, desde 1997, né? Sua inauguração. Vem crescendo ao longo dos anos. Se eu não me engano, é o 7º do estado, Sétimo né? Do estado. 7º equipamento do estado. O que significa, do ponto de vista econômico, para uma cidade? Porque hoje o Shopping Montes Claros, tudo você precisa tem lá. Tem. Saúde, tem. Serviços, tem tudo. Tem. Então as pessoas... Virou o turismo, né? Ele acaba sendo até o turismo do norte de Minas. Muitas pessoas saem de outras cidades. Isso me surpreendeu muito quando eu vi isso, assim, característica diferente, né? Porque às vezes você está num shopping regional, mas você tem outros shoppings a 100 quilômetros, a 200 quilômetros, e aqui, na verdade, a gente tem shoppings do porte do nosso a 400 quilômetros, né? Então, a gente abrange uma região muito grande aqui, né? E as pessoas vêm para dormir na cidade, para passear no shopping, para ficar, para vir um evento, para ir ao cinema, né? Então, eu estranhei, mas assim, o shopping é muito completo, sabe, assim na maioria de shoppings grandes que eu passei, a parte de serviço do shopping me surpreendeu, é realmente muito completo. A gente tem um shopping com academia, com hospital, com clínica de olhos, com centro de atendimento ao cidadão, o supermercado. Então, assim, a gente tem um shopping muito com locadoras, a gente tem tudo praticamente no shopping, né? Isso é muito bom, porque o shopping não pode ser só um lugar de consumo. Shopping não é mais isso, tem muito tempo, né? Então, o shopping tem que ser um lugar de conveniência, ele tem que ser um lugar de entretenimento, ele tem que ser um lugar completo. E hoje, assim, a gente tem um centro educacional, a gente tem 2 grandes colégios no shopping. Então, assim, você vive sua vida, você estuda, você fica ali, você resolve toda a sua vida no shopping, né? Você tem bancos. Essa é a proposta de um shopping completo. Mas qual a principal característica, você vir do Rio de Janeiro, claro, oriunda de lá, e a diferença para cá, para Montes Claros, seja a realidade, seja a cultura, seja o comportamento, qual a principal diferença que você percebeu nesses 4 meses? Você está num shopping grande do Rio,
você não tem tanta afinidade com a região. Porque as pessoas têm a vida, às vezes, em lugares diferentes. Você mora aqui, trabalha distante, a 20, 30 quilômetros. Então, às vezes, o shopping que você frequenta nem é o shopping tão próximo da sua casa. E aqui não. Aqui as pessoas vivem o shopping. Então, assim, a diferença, assim, você precisa ter um relacionamento com a comunidade muito maior do que em outros shoppings. Quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, assim, preciso entender qual é a dor do shopping, preciso entender a necessidade do cliente, qual a expectativa dele com a gente, né? O que se espera. Quando você fala clientes, são os lojistas ou o próprio público, o consumidor? Os dois. Nossos clientes são o lojista e o público Sim. consumidor. Então, assim, eu preciso, e aí eu vi muito isso aqui, um distanciamento da administração com o lojista, isso não pode existir nunca. O lojista é meu principal cliente, porque se ele não estiver no shopping, eu não tenho o meu cliente para consumo, Sim. né? Então, assim, é importante eu ter meus lojistas, porque a marca, as lojas no shopping, um shopping bem locado, isso faz total diferença. Sim. Né? Você não quer ir num shopping onde você só vê tapumes. Isso ninguém quer, né? Então, assim, isso, e aí essa proximidade com a região, as pessoas conhecerem tanto a história do shopping, mas porque eu vim aqui, meu filho cresceu aqui. Então, assim, é uma continuidade, né? Na vida das pessoas, né? O shopping faz parte. Sim. E você tem que respeitar muito isso, né? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, gente, eu preciso a pesquisa do shopping. Eu preciso entender o consumidor do shopping. Eu preciso entender o que ele espera de mim. Porque apesar da minha experiência em grandes shoppings, os shoppings são muito diferentes. Não é uma receita de bolo. Você precisa entender assim... Tá tudo pronto, só seguir a cartilha? Não é de jeito nenhum. O shopping tem tamanho diferente, perfil diferente, segmentos diferentes. Você fala o tempo todo com um público diferente. Então, você tem que entender qual a vocação do seu shopping. E o que o cliente espera de você. Então, tinha uma pesquisa recente, uma pesquisa muito boa, e ali eu fui entender realmente o que mais incomodava, onde que eu tenho que focar, qual é a minha estratégia nesse shopping, né? E aí, contando com o lojista, eu vi essa questão do distanciamento. Você está num shopping no Rio de Janeiro, um shopping grande, você tem aquele lojista, você recebe lojista, mas ele não está vivendo aquela história do teu shopping. Ele não mora ali naquela região. Às vezes aquele mesmo lojista tem 5 lojas em Sim. diferentes shoppings. E aqui não. Aqui é o lojista, mas que ao mesmo tempo ele é consumidor, ao mesmo tempo todos os amigos dele, ele conhece todas as pessoas que têm loja no shopping. Então ele é formador de opinião. Então, ele é muito forte nessa engrenagem. Positivamente ou negativamente, dependendo da forma que ele atender. Então, ele é muito forte nessa engrenagem de um shopping regional, né? E aí, meu primeiro ponto foi, eu preciso me aproximar dos meus lojistas. Eu preciso que eles acreditem em mim e eu preciso ouvir qual é a necessidade deles, né? E aí eu tenho buscado muito isso, sabe? Eu tenho buscado esse relacionamento com o lojista, que acho que ao longo do tempo, às vezes, pode ter se perdido um pouquinho aqui, né? Eu vi lojistas com histórico antigo de tentar resolver problemas, e eu falei, gente, assim, o meu objetivo aqui é ser facilitadora, né? Eu preciso alavancar o shopping, eu preciso alavancar a venda, o resultado do shopping, mas eu preciso entender também o que meu lojista precisa para ele vender mais, para ele operar bem no shopping. Ouvir e saber falar ou não também, né? Que nem sempre a demanda do lojista vai ser atendida. Não, nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, mas a gente tem formas de fazer, a gente tem formas de ajudar, e a gente tem, assim, que mostrar clareza porquê do não, né? Então, assim, dá para fazer isso de uma forma... Comunicar bem, para evitar ruído, dá para fazer isso de uma forma que todo mundo fique satisfeito na mesa de negociação, sabe? E essa recepção, o que você achou da recepção do Norte Mineiro com você chegando do Rio? Eu falo até hoje, assim, que isso que mais me impressionou. Tanto da administração do shopping como dos lojistas, assim. Eu já passei, acho que, uns 8 shoppings na vida, assim. E, assim, eu nunca fui tão bem recebida, sabe, como eu fui aqui. E é um povo muito acolhedor, muito mesmo. Então, assim, é lojista me tratando como se eu já tivesse 10 anos de amizade, sabe? E aí, isso realmente acho que é do povo mineiro. É do povo mineiro. Você já foi no Mercado Central? Já roeu o pequi? Eu já Como fui. É que tá a sua... Eu não comi pequi ainda. Não comi o pequi. Mas eu já fui. Eu já fui 2 vezes no Mercado Municipal.
Mas esse início de shopping, você se dedica tanto ao shopping que, assim, eu não tenho ainda muita vida social de Montes Claros, né? Acho que é mais dedicação. Até porque tem muita coisa a fazer aqui tem também, muita coisa. Mas eu tenho muita coisa pra fazer no shopping. Eu tenho muita coisa pra fazer no shopping. E a minha família ainda não veio. Então eu tenho 2 filhos, sou casada no Rio de Janeiro e eles só vão vir no final do ano. Então eu ainda vou para o Rio, né? Fico indo de 15 a 20 dias, ainda dou um pulo lá, eles vêm para cá, então ainda... Ela pegar uma praia e volta. Exatamente. Vou me energizar no mar e volta. Liliana, essa expansão, o shopping passou por um processo de mudanças, né, estruturais, com várias reformas. Eu acho que, nitidamente, quem é principalmente da cidade que viu o início da sua estrutura e hoje vai ao shopping, percebe uma grande mudança estrutural, né, no shopping. Como que está esse planejamento, como que está essa estruturação? Tem expansão prevista? Porque fala de um shopping que realmente vem mostrando como um mecanismo muito forte econômico, né? Em cima disso tem área lá para crescer. Montes Claros, todo mundo fala de uma perspectiva futura muito grande, com grandes indústrias vindo para cá, população crescendo. É uma metrópole para o norte de Minas. Como que vocês da administração enxergam esse futuro do Montes Claros Shopping? A gente passou, né, desde a história do shopping, foram 3 expansões. Isso mostra a força do shopping, a força da região. Isso é muito importante para o varejo, né? Quando a gente decide trazer um varejista para cá, isso influencia muito o tamanho do shopping, o quanto ele expandiu, porque mostra a força do mercado. Tem expansões programadas, eu ainda não posso falar, porque ainda está no papel, mas a gente tem uma expansão menor, tá? Prevista em pouco tempo e tem todo um estudo de uma expansão grande, que aí é aquela área maior que você fala, o shopping o shopping tem muita área ainda. Então, assim, a gente pode expandir muito. Então, assim, a gente está em estudos, a gente está com a nova administradora, eu cheguei junto com a nova administradora, então são 4 meses, e aí ontem... Mas os donos são os mesmos, né? Os donos são os mesmos. Tá. Os donos são os mesmos, da família Bretas, sim. Do grupo SFA. Os donos são os mesmos, mas uma nova administradora. Sim. Então, assim, a gente tem um plano de expansão, a gente aposta muito no shopping. O shopping é o maior shopping da administradora. Então, e hoje existe toda uma disposição, uma predisposição para a gente investir no shopping. Então, além da expansão, a gente tem as revitalizações também, né? Então, um equipamento que já tem 27 anos, a gente sabe que ele precisa passar por revitalizações o tempo inteiro. Então, ano passado, acho que foi feita uma importante, que foi a troca do piso, de toda aquela primeira área ali que estava com... Aquele hall de eventos. Aquele hall de eventos era mais baixo. Então, assim, ano passado já começou esse movimento realmente, né? A revitalização, ela acontece ao longo dos anos, ela vem acontecendo. Teve um movimento grande de investimento também dos empreendedores para trazer grandes marcas. A gente, ano passado, trouxe a Farm, a Reserva, Óticas Carol. Então, assim, teve um movimento grande. Vivara também está no shopping. Vivara. Então, assim, a gente sabe... É uma marca que está em grandes shoppings. A gente sabe quanto essas marcas significam, né? Para a população e para os próximos varejistas, né? Porque um lojista puxa o outro. Se tem esse mix, é porque a gente tem um público qualificado que compra, né, nessas marcas, né? E isso você vai consolidando cada vez mais esse poder, esse público de maior poder aquisitivo no shopping. E aí, assim, nós somos um shopping regional, a gente tem que atender a toda a população. Então, assim, a gente vai virar um shopping classe A? Não é isso. A gente nem poderia fazer isso. A gente precisa atender a toda a região. Ponto importante isso, assim, falar o perfil de quem frequenta, né? Todo mundo. Todo mundo tem acesso. Todo mundo. Então, assim, já trabalhei em vários shoppings, né? Na Zona Norte, na classe BC, na classe A. Então, assim, você vê de tudo. Só que você tem que entender qual é a identidade do seu shopping, para quem que você vai falar. Mas num shopping regional de 46 mil, uma população de 500 mil habitantes, você precisa ser o shopping de todo mundo. Então, assim, a gente vai ter a loja que atende você, vai virar a chave, não vou conseguir mais comprar no seu shopping, não, de forma alguma. Né? Assim, tem espaço, todo mundo vai achar o seu perfil dentro do shopping. E a ideia é essa.
Então, assim, hoje aí, quando eu falei, eu olhei a pesquisa, qual é a maior reclamação na pesquisa, né? O que a gente precisa dar de mais conforto? Isso do público que vai ao shopping? Do público que vai ao shopping. Então, o que eu preciso dar? O que incomoda mais a ele no shopping? O que incomoda mais o povo? Vamos falar resultado. Eu quero saber o que é, o que incomoda. O que incomoda? Era o piso. Né? O pessoal reclamava do piso? Reclamava do piso, reclamava dos banheiros. Tá. Né? Assim, acho que banheiro é uma coisa que a gente tem que se preocupar o tempo inteiro, porque ele desgasta rápido. Ele fica desatualizado, na verdade. Sim. Né? O que é moda há 2, 3 anos atrás mudou completamente agora. O tom, você coloca um banheiro escuro e depois você coloca um banheiro todo branco. Então, assim, você precisa ficar o tempo todo preocupado com isso para o shopping não ficar realmente desatualizado. Então, a gente tem um planejamento aí de reformas, né? E aí essas são as pontuais, né? São as pontuais nesse primeiro ano. Mas a gente já tem um planejamento de CAPEX, que é o investimento que a gente tem que fazer. A gente já fez esse planejamento para 5 anos. Tá? Então, assim, o que a gente faz esse ano, o próximo, Sim. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Então, o que é urgente nesse momento, para mim? Tá? Então, isso assim, eu mudei um pouco desde que eu cheguei, eu mudei aonde a gente ia colocar esse investimento esse ano, porque para mim é mais importante a gente atender o que o lojista e o que o consumidor está pedindo, né? Então, assim, e aí vem aquele ponto da visão feminina, né? Que às vezes ela é mais crítica em algumas coisas, eu acho que isso ajuda muito, né? Isso ajuda muito, então, assim, a minha visão, acho que a gente tem que melhorar principalmente esses espaços no shopping, a gente tem que ter um espaço família, um espaço onde a mãe entre e consiga, com muito conforto, levar sua família, Sim. trocar o seu neném e amamentar e esquentar a comidinha do neném. Então, acho que assim, isso tudo você tem que estar preocupado. Isso acolhe, com, né? Isso acolhe. Você tem que estar preocupado com o consumidor em todos os momentos que ele vai ficar no shopping. Você não quer que a pessoa fique meia horinha. Exatamente. Você não quer que a pessoa fique meia hora no shopping. Você quer que ela fique 3 horas, 4 horas. Que ela tenha todo um suporte que ela precisa em todo o tempo que ela está no shopping, né? Principalmente porque a gente tem um shopping completo. Então, se ela vai resolver a vida dela ali, ela precisa ter todo um conforto para ela conseguir fazer isso. Bacana. Hoje, uma dúvida, hoje a taxa de ocupação dos lojistas, qual que é do shopping? É 96%, tá? Isso é um bom número, mas ainda assim, hoje eu poderia ter mais lojas no shopping, tá me faltando a BL, tá? Mesmo eu tendo essa vacância é uma vacância estratégica de áreas grandes que a gente está negociando grandes operadores que vai fazer uma diferença enorme para o nosso shopping. Porque eu falo assim, talvez tenha pessoas que vão nos ver aí, vai nos ouvir, tem interesse para o shopping. Tem espaço? Tem, sempre tem, tá? E shopping é dinâmico demais, shopping tá sempre em movimento. Então hoje eu falo assim, eu não tenho nenhuma loja vaga nesse corredor, né? Que pode ser um corredor mais de moda, porque a gente tem isso também. Então eu posso ter uma área vaga lá na área, no subsolo, na área de serviço, e esse não serve para um varejo de moda, mas eu tenho um determinado corredor e as lojas estão sempre mudando. Isso não quer dizer que o shopping é ruim, a loja saiu. Não, shopping é vivo, shopping é dinâmico, shopping a gente está sempre trocando loja. Né? Então, assim, o próprio lojista, eu saí de Montes Claros, eu fui para outra cidade, eu não quero mais, eu não vou mais ficar com essa marca não é meu perfil, eu entrei com essa franquia e mas hoje eu vejo... Mas uma decisão do proprietário, né? Do proprietário de sair hoje eu vejo que não é o meu perfil, então, assim, quer ir para o shopping? É só nos procurar. A gente sempre vai buscar um espaço. Hoje eu estou fazendo muito isso no shopping. Eu abro a planta o tempo inteiro e assim, aonde a gente consegue ganhar a BL? Onde que a gente consegue colocar novas lojas? Porque eu tenho uma lista de bons lojistas até querendo entrar, grandes marcas, na verdade, grandes marcas querendo entrar e sem espaço hoje no shopping para os corredores que eles têm interesse. Mas a gente já está trabalhando nisso também. Não, e tem um folclore de shopping engraçado. O pessoal fala, pra shopping é caro, tem que pagar condomínio, pagar aluguel, pagar não sei o quê. Mas todo mundo tá lá. Mas todo mundo e todo mundo quer ir pra lá. Porque assim, é o caro, mas vende. Quando você vai ver o seu custo de ocupação, quanto você paga por quanto você vende, vale a pena. Shopping só cresce no mercado. Muita gente só aumenta o número. Né? Só fica pensando na despesa, mas não pensa na receita. Não pensa na receita. E não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar quanto é seu custo de ocupação. Eu vou pagar tanto de boleto, mas eu vou vender 3, 4 vezes mais do que eu estaria vendendo na rua. O perfil é completamente diferente. Né? Eu tenho 25 mil pessoas por dia
franquia rodando no shopping. É muita gente. E essa pessoa roda diversas vezes na frente da sua loja, né? Então, assim, as pessoas estão no shopping. O lojista é responsável também de dar porta para dentro, ele fazer o trabalho dele, né? Ele precisa... Não adianta, só abrir a porta. Não adianta. Eu falo assim, você pode comprar, você pode operar a melhor franquia e às vezes você pode não dar certo. Não é só a franquia, não é só a marca que vai te fazer vender. O consumidor precisa entrar na sua loja e ser bem atendido. Você precisa ter uma equipe treinada, motivada. Sim. Ele precisa saber vender. Você precisa comprar a grade certa de acordo com o seu perfil. Com o perfil do seu lojista, você precisa entender seu consumidor. Porque isso a franquia não vai te dizer também. Você precisa começar a entender e comprar certo. Então, assim, é uma máquina isso, né? Tem que ter feeling. O feeling é fundamental. Isso, né? Então, assim, muita gente fala assim, eu saí do meu emprego, eu vou comprar uma franquia. Tá, mas você entende do comércio? É isso que você quer? Mas muita gente aventura, né? Muita gente aventura e muita gente dá muito certo, tá? Mesmo sim. que se aventura, muita gente dá muito certo. Mas muita gente, o comércio precisa ter um pique gigante, né? E muita gente não tem esse pique. O dono precisa estar lá, gente. Eu falo isso, o lojista precisa olhar. Você não pode abrir uma loja e deixar ela rodar sozinho com seus funcionários. Você precisa estar ali, porque na hora de que for comprar, é você que vai fazer a compra. Então você precisa entender quem é teu consumidor, né? Então, assim, tá perto, dinâmico. Um dado, houve um crescimento do shopping, seja no fluxo de pessoas, de negócios, acho que 12% em 2024, né? Com a perspectiva de 2025, aí já está na sua mão, na sua gestão, né? Aí joga já a bomba para você agora. Olha, muita melhoria de resultados, mas tem um aspecto econômico. Se eu vou te falar de resultado do shopping, a minha meta está bem mais alta que isso. A minha meta está muito mais alta do que isso. Você pode colocar aí mais de 20%. Bacana. Mas o cenário econômico, quando vê uma repercussão, várias falas, até de guerra o povo coloca no meio do envolvimento, porque diretamente afeta o produto, pode ser o combustível, que possa afetar os preços, consequentemente o consumo. Mas como você enxerga esse cenário e, claro, com esse planejamento aí? O 2025, acho que ele teve um primeiro trimestre devagar para venda, né? Eu acho que, assim, não foi o que a gente esperava, apesar que, assim, toda vez que a gente tem um carnaval mais distante, isso dificulta. O país não começa. O país não começa. E aí, janeiro para o comércio é aquele mês que o lojista tira férias, porque o dezembro é estafante, né? Então, assim, quando chega em janeiro, você tira férias. Então, você não está com aquele lojista tão atuante ali. Todo mundo está de férias, né? Então, assim, Montes Claros é uma cidade que muita gente sai nesse período, muita gente sai. Então, e isso é normal em todas as cidades, né? Então, assim, a gente teve um primeiro trimestre mais devagar e mesmo assim o shopping teve um bom crescimento. Esse mês a gente teve 16% de crescimento de venda. Isso é um excelente número, né? Então, assim... Em relação ao 24. Em relação ao mesmo mês de 24. Então, assim, a expectativa agora é aquecer. Depois que você chega no Dia das Mães, que é o segundo mês mais importante para o varejo, você começa realmente a ter uma venda mais aquecida. Né? Não, entendi. Eu vou entrar nessas datas aí. Com certeza é um planejamento de eventos, de ações, de campanhas. Já colocou, mês das Mães é a segunda data. A primeira deve ser o Natal. A primeira é o Natal. Ninguém concorda com o Natal. A primeira é o Natal. Qual é a terceira? Curiosidade. Olha, a terceira fica entre Dia dos Namorados e Dia dos Pais, não é tão forte assim. O novembro, pelo Black Friday, ele se tornou um mês muito forte. Tá? Os meses, historicamente, para o mercado, os meses mais fracos é fevereiro e setembro. O setembro, existe uma dificuldade de alavancar um pouco o setembro, sabe? Dia das Crianças é um mês bom, mas é um mês mais segmentado, né? Mas é um mês muito bom. Mas novembro é um mês muito bom por causa de Black Friday e ele já começa a aquecer por causa do Natal também, né? Então, assim, a decoração de Natal, a gente sempre traz cada vez mais a decoração mais cedo para os shoppings, porque é para o cliente já entrar e o cliente já percebe, opa, é Natal, preciso comprar. Sim. Né? É isso. E nesse planejamento, além dessas datas aí, tem alguma ação, algum evento, algum planejamento de outras ações que o Montes Claros Shopping está planejando para 2025? Tem. Para esse segundo semestre? Tem. Julho agora a gente tem um evento de férias, que acho que é um evento muito esperado, que vai ser muito bacana
para a região. É um evento Natureza Gigante, isso foi falado muito nas pesquisas, é um evento que ele acontece no Brasil desde 2019, mas nas grandes capitais, e a gente está trazendo para o Montes Claros, então são esculturas de insetos, esculturas gigantes, de mais de 2 metros de altura, é uma exposição imersiva, as pessoas vão poder circular no meio dessas coisas, então acho que diferente, né? Que geralmente não tem isso aqui. Não tem, então vai ser uma coisa muito bacana. Em agosto a gente tem uma estratégia também, assim, acho que a gente precisa fazer parte da comunidade e trazer a cultura da região para dentro do shopping. Isso para mim é muito importante e eu quero resgatar muito isso para o shopping. Eu quero que o shopping seja um espaço para a comunidade, seja um espaço cultural, né? Que a gente tenha mais integração com essa comunidade. E a gente vai ter uma exposição agora em agosto, daqui por diante, né? Um comunicador muito forte aqui de Montes Claros, né? Que é... Oi? Elias Siuf. História da TV. História da TV. História da TV, fugiu o nome. Então, e aí a gente vai ter de 13 a 19 de agosto a exposição no shopping, que acho que vai ser muito bacana. E aí isso já faz parte da estratégia da gente ter os nossos espaços também disponíveis para a gente trazer a cultura para dentro do shopping. E homenagear essas pessoas que marcaram época na cidade, acho muito bacana. Eu acho que isso é bacana. E a gente vai ter a participação de vários artistas da região que vão fazer parte da exposição, né, com a participação na exposição, então acho que isso é muito bacana. Depois a gente tem Dia dos Pais, que aí é uma data para todo o varejo. A gente tem Black Friday e aí já chega Natal, né? Não parece, mas já está no meio do ano e passa muito rápido. E aí, com isso também, a gente está buscando também trazer grandes eventos, sabe? Eu tenho falado com algumas parcerias aqui, algumas pessoas aqui da região, para a gente trazer e entender realmente que o shopping pode, sim, voltar a ser um local de grandes eventos, né? Um ponto importante, assim, que além de um equipamento que movimenta a economia, o Montes Claros Shopping sempre teve uma relação social, né, com a cidade, com campanhas, com ações, seja na arrecadação de alimento, agasalho, ou apoio a diversas campanhas. Como é que você enxerga isso aí? Que talvez seja um pouco diferente da cultura lá do Rio, né? Aqui tem uma característica diferente, talvez uma necessidade diferente. Como você, Eliana, enxerga? Mas assim, eu sempre trabalhei em grandes administradoras que a gente sempre teve uma preocupação grande com o lado social, sabe? E assim, eu acho que isso é um papel importante do shopping. Como eu falei, o shopping não pode ser só venda. A gente tem um papel social importante na sociedade, né? Então, a gente fez a parceria agora com a prefeitura, a parceria da arrecadação de agasalhos. A gente fez no início do ano para arrecadar também material escolar. Então, a gente tem parceria com institutos também que a gente leva para o shopping, né? Escolas, associações, né? A gente tem bimestral a sessão azul, né? Então é uma sessão especial onde o cinema faz toda uma questão de luz, de som para a gente atender esse público, né? Então assim, a gente está sempre preocupado com isso. Eu acho que é importante e cada vez mais o shopping vai estar aberto para isso. Importante. Realmente importante, que movimenta. Então a gente falou um pouquinho aqui da economia, dos espaços. Agora eu convido o pessoal aí, tanto o consumidor, quanto quem quer ser lojista. Pelo que você falou, o Montes Claros Shopping tem espaço para todo mundo, né? Tem quem quer ser espaço lojista, para todo mundo. Quem quer comprar, quem quer divertir, quem quer ir no bar também tem lá, tem tudo. Não, o shopping é completo, o shopping tem tudo. Então, hotelaria. Assim, hotelaria, exatamente. Hotelaria, restaurantes, entretenimento, tem sempre algum evento acontecendo no shopping. A gente tem o kart, então assim, ir para o shopping, é a diversão da cidade. Precisa ser, tem que ser. Né? Eu acho que assim, é a referência de diversão, de divertimento, de compra na cidade. E lojistas também, a gente está sempre aberto à negociação. É só me procurar no shopping que a gente está à disposição. Com certeza, Eliana. Te agradecer pela presença aqui. Assunto para falar tem muito. Tem muito. Se ficar muito tempo, o povo não assiste a gente. Não, é verdade. Né? Mas assim, te agradecer. Seja bem-vinda a Montes Claros. Pode ter certeza que a cidade vai te receber muito bem, a região. Está me recebendo. O norte mineiro tem uma característica diferente e isso é relatado, que muita gente de fora vem para cá e acaba gostando. Para tomar água aqui não sai não.
Demora. Mas assim, seja bem-vinda e com certeza essa competência, essa experiência vinda de tanto tempo trabalhando com shopping, trazer para cá, com as adaptações, como você falou, né? Entender o ambiente local, para fazer as adaptações necessárias para ter o melhor, como é que fala, o melhor caminho possível, né? É isso. Sempre, nem sempre vai ser simples. Não é simples. Tem as complexidades normais. Não agrada às vezes a todo mundo, mas assim, você pode ter certeza que a gente está fazendo o que a gente entende com experiência, a minha experiência profissional, a experiência da administradora, que a gente sabe que é o melhor caminho para o shopping. Shopping, a ação, são as ações que são tomadas a médio e longo prazo. Você não vira uma chave de um dia para o outro. Você tem contratos comerciais, então assim, o shopping é sensível, né? Então o cliente tem que ir lá e perceber que mudou. Então são ações de médio e longo prazo. Mas pode ter certeza que a gente está fazendo o melhor possível para o Montes Claros Shopping. Parabéns, e pode contar para o Portal Webterra para divulgar as ações, levar informação às pessoas, viu? Obrigada. Pessoal, foi mais um episódio do Webterra Podcast com Eliana Ignácio, superintendente do Montes Claros Shopping. Então, meus amigos, vá ao shopping, continue indo, consuma e aproveite esse grande equipamento. Um abraço a todos e até o próximo. Obrigada.